Toda vez que fico sabendo de casos de violência doméstica, fico entristecido. A mulher é símbolo de ternura, mansidão, paciência e coragem. Jamais mereceria sofrer ou passar por qualquer tipo que seja de violência. É a frase do presidente da Câmara Municipal de Maceió, Galba Novaes. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios a presença da maior lutadora pela instituição da Lei de Combate à Violência contra a Mulher, Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes, para melhor assim dizer. Para debater aqui sobre violência contra a mulher, que só em 2011 cresceu 9,8%, segundo dados da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Esse nome, Maria da Penha, ficou conhecido no Brasil inteiro. Ela é cearense, nasceu em Fortaleza no ano de 1945. É biofarmacêutica e mãe de 3 filhas. O seu nome se tornou conhecido no Brasil e no mundo devido à sua luta contra a violência doméstica e principalmente a violência contra a mulher, da qual ela foi vítima. Hoje, no Assunto do Dia, ela conta um pouco como superou dessa dificuldade que teve e o que lhe deu forças para preservar, pensando em um futuro melhor para ela e suas filhas e lutar por justiça contra o seu agressor. Também estaremos aqui conversando com uma das grandes colaboradoras aqui do programa Assunto do Dia, a socióloga e filósofa professora Regina Célia, que é vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Você vai poder ouvir as duas mulheres que vão falar sobre essa violência contra a mulher e o que o governo tem feito para reprimir essa violência. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com elas, mas antes vamos acompanhar uma matéria introdutória e daqui a pouquinho a gente volta. No Brasil, a violência contra a mulher tem crescido nos últimos anos. Em contrapartida, há mais de 3 décadas, elas denunciam e tentam dar visibilidade a essa situação. Neste período, o país participou de várias convenções e assinou diversos tratados em prol da redução da violência doméstica. Este ano, o governo federal lançou um Plano Nacional de Prevenção e Redução da Violência Doméstica. Porém, todas estas iniciativas ainda não têm desencadeado um processo de mudança que de fato supere a violência contra a mulher. Na capital pernambucana, Recife, esta realidade não tem sido diferente. De acordo com a pesquisa feita em todo o país, Recife foi destacada por ser a 10ª cidade que mais pratica assassinatos e espancamentos contra a mulher. O que preocupa as autoridades são as impunidades, os crimes não resolvidos. Para averiguar e coibir esses crimes, a Assembleia Legislativa de Pernambuco sediou recentemente uma audiência pública da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga esses tipos de crimes. O grupo, formado por senadores e deputados federais, foi criado para investigar denúncias e possíveis casos de omissão por parte do poder público. O Ministério da Justiça recebeu no ano passado um relatório preocupante sobre a violência contra a mulher. Ficou constatado que a cada 5 minutos uma mulher é agredida no país. Em 60% desses casos, o agressor é o marido, namorado ou ex-companheiro. E o que mais chama a atenção é que o motivo é fútil, por ciúmes ou até mesmo uma desavença dentro de casa. Para tentar solucionar os casos, que já somam 224 crimes, o governo de Pernambuco tem investido em delegacias da mulher. Em todo o estado são 7. Mas para a senadora Ana Rita, relatora da CPMI que investiga crimes contra as mulheres, a quantidade de delegacias não são suficientes. É uma oportunidade de perguntar, de questionar e de ouvir diretamente, não só do gestor, do Poder Executivo, mas também das autoridades do Poder Judiciário, que nos informe quais são as principais dificuldades, os principais gargalos que estão enfrentando para que a mulher possa ser atendida de forma eficiente. Um dos crimes que chocou o Estado foi o assassinato da professora Isaelma Cavalcante. O esposo da vítima, o policial civil Eduardo Moura Mendes, é acusado de assassinar a professora e fugir com o filho, na época com 5 anos. A criança já foi localizada, mas o suspeito continua foragido. De acordo com alguns especialistas, o que dificulta a resolução de alguns casos é a omissão da vítima contra o agressor.
Essas agressões, por envolver as pessoas que convivem entre família, pelos laços de afetividade, elas dificultam um pouco para que a mulher possa romper o silêncio. É muito difícil ela trazer para a vida pública um fato da sua vida privada, de expor que aquele companheiro, aquele marido, aquela pessoa que ela escolheu para ser seu parceiro está mudando o comportamento. Que muitas vezes ela passa por um processo também de baixa autoestima, de tentar resolver, de acreditar que ele vai mudar o comportamento e nem sempre procura de imediato o serviço policial e muitas vezes até ficando em situação de risco. As agressões contra as mulheres podem ser verbais e físicas. Acontecem geralmente dentro de casa, causando traumas irreversíveis para toda a família. Mas uma das agressões que tem aterrorizado parte das vítimas são as ameaças. De acordo com a gestora da Delegacia da Mulher em Pernambuco, esses ataques têm crescido no estado e devem ser denunciados. Para relatar algum caso de agressão, a vítima não precisa ir a uma delegacia especializada da mulher. Ela pode fazer a denúncia em qualquer delegacia. Na unidade, os policiais tomarão as medidas cabíveis para cumprir a lei, principalmente a Lei Maria da Penha, que protege a mulher que sofreu agressões domésticas. A Lei Maria da Penha ela traz uma série de inovações com relação ao procedimento de atendimento à mulher na polícia e em outros fatores. Na polícia, especificamente, ela vem com aquele bojo da mulher não poder desistir na delegacia, dela ter direito a alguma medida de proteção caso ela se encontre em risco, de promover o afastamento do agressor do lar, como medidas assim primárias, medidas antecipatórias. Antes de que haja qualquer procedimento, ela pode fazer uso das medidas protetivas para garantir a sua segurança e de seus filhos. De forma geral, toda a legislação penal ele vem proteger todas as pessoas, tanto mulheres, crianças, homens. O que ocorre com a Lei Maria da Penha é que ela vem propor uma proteção integral à mulher, cobrando dos órgãos públicos, cobrando da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, uma série de procedimentos para que essa mulher fique em segurança. Para as mulheres que têm medo de denunciar que foram agredidas, principalmente pelos companheiros, o governo federal disponibiliza em todo o território nacional o número 180. Através desse telefone, a vítima pode contar tudo o que aconteceu, sabendo que as autoridades locais irão tentar resolver o problema. Meu Deus, que situação, não é? Olha, segundo a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, as mulheres negras entre 20 e 40 anos, é que ultrapassam e também não ultrapassaram, aliás, o ensino fundamental, são as que mais recorrem à Central de Atendimento à Mulher, criada para dar informações e também orientações às vítimas de violência. A maioria, 61,5%, diz sofrer agressões diárias cometidas principalmente pelos companheiros. Uma de nossas entrevistadas de hoje sentiu na pele e também a dor de ser humilhada dentro do seu espaço, do espaço da própria casa, do seio familiar. E hoje vamos receber, ainda estamos aguardando aqui a presença dela, está no trânsito, vindo aqui ao programa Assunto do Dia, mas contamos também com a presença aqui em nossos estúdios da filósofa e também socióloga e professora Regina Célia, ela que é vice-presidente do Instituto Maria da Penha, uma das principais colaboradoras aqui do programa Assunto do Dia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Felipe. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, dizer um bom dia e tudo de bom para os nossos telespectadores e que hoje nós vamos ter aqui uma oportunidade de ouvir expressamente da própria Maria da Penha qual é a sua visão, a sua realidade, no que se refere à questão da violência doméstica. E bem a propósito, Felipe, no dia 29 de maio último, completou 29 anos que Maria da Penha era para estar assassinada, porque o crime ocorreu na madrugada de 29 de maio de 1983. Ela tinha então 38 anos de idade, Então você observe que a gente estar hoje na presença com a
a gente está tendo a oportunidade de tocar no milagre, né? É verdade. As pessoas dizem tocar na lei, né? Quando falam com ela, deixa eu abraçar a senhora que eu quero tocar na lei. Mas nós tocamos no milagre e não poderia realmente, depois desse livramento, ela escapar em vão e não contribuir da forma como ela tem contribuído, de uma forma magnífica, com a questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Você observa que uma das últimas cenas que passou aí, um homem que estava na moto e violenta a mulher e sai arrastando a mulher pelos cabelos. Eu fico imaginando quando é que a gente vai ver uma mulher arrastando o homem pelos cabelos daquela forma. Você não vai ver. É terrível. Ela não tem força para isso, ela não tem estrutura, né, para derrubar um homem de uma moto, né, ele cair, ela continuar chutando, e se ele tenta levantar, ela pegar pelos cabelos e sair arrastando. É terrível, né? Chega a ser... hediondo. Hediondo, não é? É terrível a gente ver cenas como essas se repetindo em todas as partes do mundo. Exatamente. Né? Inclusive, eu queria que a senhora também falasse sobre a atuação do Instituto Maria da Penha, para que as pessoas, os nossos telespectadores, possam conhecer melhor. Pronto, o Instituto Maria da Penha, ele foi fundado em 2009, e o Instituto, na oportunidade, né, da existência da Maria da Penha, nossa proposta é justamente o quê? Prevenir, fazer com que se cumpra os princípios da Convenção do Pará, do Belém do Pará, que é prevenir, punir e erradicar. Nós atuamos de forma mais efetiva no aspecto da prevenção. E de que forma nós atuamos? Elaborando, construindo e implementando estratégias pedagógicas que possam sensibilizar e que possam depois conscientizar as pessoas no que se refere à questão da violência doméstica. Os princípios estão fundamentados na pedagogia de Paulo Freire, onde nós trabalhamos as 3 perspectivas: a pedagogia do oprimido, que é quando a vítima e o agressor têm que ter consciência, não é, da situação da violência, a pedagogia da autonomia, que é quando, após o reconhecimento da condição de vítima e de agressor, nós temos a condição agora de ser autônomos, ou seja, estar livre da opressão de ter que violentar ou aceitar a violência. E depois a pedagogia da esperança, que é justamente após o conhecimento, depois da vivência, da consciência de se libertar da violência, eu posso divulgar, eu posso ser uma multiplicadora, eu posso denunciar. Não é? Então, a esperança de que nós vamos o quê? Erradicar. Então, a tarefa de punir são os órgãos competentes, né, as autoridades competentes, e do Instituto Maria da Penha é justamente de desenvolver as estratégias pedagógicas de conscientização para uma erradicação. Muito bem. E você que está em casa assistindo ao programa, não só em casa, mas em diversos locais, você pode participar também, você pode interagir através das nossas linhas interativas que vão passar na sua tela, 0 operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. E você, internauta que estamos assistindo através da internet, através do www.rbctv.com.br, é o nosso convidado especial também a interagir conosco através das nossas redes sociais, tanto pelo Twitter como também pelo Facebook. O nosso endereço do Twitter vai passar na sua tela, é o @AssuntoDoDiaTV, @AssuntoDoDiaTV. E o nosso endereço lá no Facebook, você nos procura por Assunto do Dia. Agradecemos enormemente aí pela audiência, pelo carinho também das pessoas que sempre conversamos através das redes sociais e convocamos você também a participar. Professora Regina Célia, a senhora já tem participado de muitos simpósios, eventos, inclusive internacionais. Como, por exemplo, qual a visão das pessoas lá fora, no caso Estados Unidos, outros países, com relação à Lei Maria da Penha? Observe, eu estive em 5 estados, né, dos Estados Unidos, e nos 5 estados foram Washington, né, a capital, Nova York, Seattle, Kansas City e Carolina do Norte. Nos 5 estados e nos 50 que existem nesse país, a questão é uma só: a violência, ela não obedece fronteiras. Né?
o que significa dizer que a violência está em todo lugar. Uma outra questão é que a violência contra a mulher, ela é impactante tanto aqui quanto lá também. Qual é então a diferença? A diferença é de como as autoridades atuam, não é? Na forma, na agilidade em tratar do assunto. E nessa perspectiva, dos estados que eu visitei, eles têm as redes de enfrentamento e que funcionam de forma sincronizadas. Elas estão todas integradas, né? E nessa integridade, elas não fica uma entidade sem a informação do que está acontecendo na outra. Né? Então, por exemplo, o pessoal da polícia tem uma intimidade de trabalho com o pessoal da área de saúde, sim. Tá? Que tem também uma intimidade com o pessoal da área de educação, que tem uma intimidade com a área do Ministério Público. Então, eles estão todos conectados. Então, quando uma mulher chega, né, com a denúncia, no mesmo local você vê todas as agências. Você vê o atendimento na área de saúde, você vê lá já tem um local, porque se ela for com um filho, enquanto ela está prestando ali depoimento, os filhos estão sendo, não é, assistidos por cuidadoras, por assistentes sociais, por psicólogas. Então, existe todo um aparato. Se ela tiver que fazer um exame de corpo de delito, já existe no mesmo local, né? Então já existe todo um aparato. E se ela tiver, não é, que sair, não retornar ao domicílio, então assim, é como se tivesse pelas portas dos fundos, né, tem um carro que já leva imediatamente para uma casa-abrigo. Então é o mínimo possível de exposição à mulher lá é garantido. Né? E depois a gente verifica também, aí qual é o problema? Eu disse assim, mas o índice é alto? Ela disse assim, olha, o índice não é tão alto, mas poderia ser. Mas porque também há muitas mulheres que estão atuando, né, na clandestinidade por serem estrangeiras, e estas, infelizmente, apesar de sofrerem bastante a violência, não denunciam porque estão na ilegalidade. Né? Então existe também um outro lado dessa moeda, né, naquela realidade, e que dificulta, né, o que a gente poderia dizer a erradicação. Isso. E não é diferente do que está acontecendo aqui, Felipe, naquela área ali de Suape. Né? A gente sabe que muitas mulheres, né, estão acompanhando, né, os seus maridos, seus companheiros, para vir trabalhar ali naquela área de Pojuca. Né? E a gente observa que aqui ou ali, numa questão de violência, essa mulher não está sem os parentes. Isso. Os parentes estão na sua distantes, localidade, estão distantes. Né? Ela não conseguiu ter ainda um tempo hábil de construir laços de amizade entre as vizinhanças. Né? Então, uma mulher que ela está praticamente isolada, que não é diferente das esposas dos militares, né? Que são mulheres que, infelizmente, em alguns espaços estão esquecidas. Mulheres e militares, por exemplo, das Forças Armadas, que eles têm que se transferir, e se por acaso naquela relação já existia um caso de violência doméstica, quando eles se transferem, ela não tem como pedir ajuda. Infelizmente tem algumas dificuldades, né, exato. A punição vem a calhar. Exato. Né? A gente vai dar uma pequena pausa aqui, professora Regina, e a gente vai acompanhar agora como fica a previsão do tempo para hoje no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol e à noite com pouca nebulosidade. Em Petrolina, a previsão é de sol e não chove. Em Recife, a mínima é de 23 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Caruaru, a mínima é de 19 e a máxima de 28. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima pode chegar a 28 graus. Em Arco Verde, a máxima chega a 25. Já em Petrolina, a mínima é de 17 e a máxima de 33 graus. Muito bem, conferimos aí a previsão do tempo para hoje em algumas localidades aqui do nosso estado e daqui a pouquinho a gente volta, vamos a esse breve intervalo. Estamos aguardando aqui a Maria da Penha, não é? Ela que é a autora, aliás, autora da lei contra a violência doméstica, né? A lei levou o nome dela, você vai poder conhecê-la um pouquinho mais, a gente vai poder conversar com ela e você vai tirar as suas dúvidas. Aproveite o intervalo e interaja, participe aqui com o programa. Você sabe quais são os tipos de violência cometidas contra a mulher? Principalmente no ambiente familiar, né? Quando o esposo agride a esposa,
por palavra, gesto e ameaça até e chegar a matar também. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Estamos no segundo bloco do programa, estamos falando sobre a Lei Maria da Penha. Olha, chegamos à conclusão, segundo o IBOPE, 83% das pessoas que conhecem a Lei Maria da Penha acreditam que ela realmente ajuda a reduzir a violência. Os outros 17% acham que ela fomenta ainda mais a violência e a repressão contra a mulher em famílias mais conservadoras. Pior do que essa opinião trágica, ainda existe o calamitoso dado que indica que 42% das mulheres não procuram um serviço de apoio quando agredidas. E eu quero conversar aqui com a nossa convidada de hoje, a Regina Célia, ela que é vice-presidente do Instituto Maria da Penha, e estamos aguardando aqui a Maria da Penha, que está conosco, vai conversar daqui a pouquinho com a gente, está ali no camarim passando a maquiagem, daqui a pouco ela chega aqui. E, Regina, com relação a esses dados do IBOPE, qual a sua opinião a respeito? Veja, os dados do Atlas da Violência de 2012, que é do doutor e pesquisador Jacob Weiss, são dados ainda alarmantes. Você observe que o estado mais violento no Brasil é o Espírito Santo. O Pernambuco está ocupando o 10º lugar, o que melhorou muito porque nós éramos o primeiro lugar. E aí a gente observa que temos margem aí para duas análises, A análise no que se refere à questão das medidas protetivas, das políticas públicas, mas temos também a questão de se as mulheres, está diminuindo, se as mulheres que estão sofrendo ameaça, quando elas veem que uma mulher foi assassinada, se elas não estão diminuindo essa questão de denunciar. Uma outra questão também que surpreende nesses dados é que o Paraná ocupa o 3º lugar, o que quebra aquela ideia de que a cultura nordestina é uma cultura que já potencializa, ou as pessoas já estão, como eu posso dizer, já está na nossa cultura de sermos violentos. Então, Paraná, que é um dos estados da região sul, por que está apresentando um índice tão alto? Então, não é uma questão da gente ser nordestino ou as pessoas dizerem que a gente tem no DNA o sangue de Lampião. Isso não existe. Ou de Maria Bonita. Mas é porque a violência, ela também, como desconhece fronteiras, ela desconhece também regionalidades, ela desconhece também etnias, ela desconhece o poder econômico, as diferenças econômicas, ela desconhece também quem tem instrução e quem não tem. A violência realmente é uma questão que a gente tem que entender que é algo da razão humana, não é nem do instinto, é da razão humana. Regina, a gente vai acompanhar agora o que se fala na internet sobre esse assunto. Vamos acompanhar com a nossa repórter Thalita Belo, que se encontra lá na Central de Produção. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante e você, telespectador que acompanha o programa Assunto do Dia. Vamos então às informações na internet sobre o tema de hoje. O site Jornal do Brasil, Felipe, trouxe informações que mostram que a violência contra a mulher não acontece só aqui no Brasil. O governo da Colômbia criou uma comissão especial para investigar os crimes contra as mulheres. O grupo deve atuar na prevenção, apuração e no encaminhamento de casos de agressões contra mulheres à justiça. O foco é a agressão doméstica. De acordo com dados oficiais, a cada 2 horas uma mulher é estuprada no país. Informações do site O Documento, que destaca as magistradas mato-grossenses Amine Haddad e também a Adriana Santana avaliaram como extremamente positiva a receptividade à Lei Maria da Penha
na 11ª Conferência Mundial da International Association of Women Judges, realizada entre os dias 2 e 5 de maio em Londres. As magistradas que apresentaram o painel O Brasil pós-Maria da Penha no dia 4 informaram que as características punitivas e ao mesmo tempo preventivas da lei foram elogiadas pelas juízas que participaram do evento, que reuniu cerca de 600 representantes de quase todos os países do mundo. Já o site O Bonde, Felipe, trouxe um